Estamos no mês de agosto, período de estiagem e tempo seco. Nessa época do ano aumenta e muito o número de queimadas em toda a cidade. O tempo seco desses dias de inverno e a baixa umidade do ar contribuem para que esses dias ensolarados se tornem sinônimo de focos de incêndio na vegetação. A ação do homem também é outro fator que colabora para que os incêndios comecem. Em alguns locais, o homem é a principal causa do fogo na vegetação, à medida em que ateia fogo em algum terreno com a desculpa de fazer a limpeza da área. Ou em outros casos, quando deixa em áreas de mata fechada itens como pontas de cigarro, lixo, latas e cacos de vidro. Tenente Couto, aqui do 6º Grupamento Bombeiro Militar de Nova Friburgo. Tenente, a gente está aí num período complicado de baixa umidade do ar, tempo seco, dia muito ensolarado e aumenta demais aí a quantidade de ocorrências em fogo e vegetação nessa época. O que é que ocasiona esse tipo de ocorrência em fogo e vegetação nas nossas matas? A maioria das vezes é a ação do homem. Na agricultura, fazendo queimada para limpar terreno, e a ação também de adolescentes e crianças que não têm noção, né, da proporção que pode causar um incêndio na mata. E são poucos os casos que ocorrem de maneira natural. Há também, segundo o Corpo de Bombeiros, incêndios em vegetação que são provocados por causas naturais, como, por exemplo, quando certos tipos de bactérias se multiplicam e produzem um calor que pode chegar a temperaturas acima de 70 graus. Porém, na maior parte dos casos, a causa dos incêndios nessa época é mesmo a ação do homem. Pela nossa experiência, essa época, como você mesmo falou, da mata muito seca, a baixa umidade do ar, esse é um período que vai de mais ou menos entre junho até meados de setembro, né? Essa época seca da nossa região aqui. E acontece do morro, a pedra, né? Em locais de pedra, a pedra muito aquecida, juntamente com o mato seco, e acontece essa combustão espontânea. Mas também essa não seria uma combustão espontânea, também seria a ação do homem, que em passeios nas matas, né, eles se utilizam de jogando lixo na mata, vidros, latas. Isso aí faz com que o sol, né, ele se reflita no vidro, na lata, aqueça muito e também cause esses incêndios. Aí não poderia dizer que era espontâneo, também é a ação do homem. Tenente, uma outra preocupação do Corpo de Bombeiros e também até de ambientalistas, de órgãos como o CREA, o INEA, Defesa Civil, em relação à situação específica de Nova Friburgo e da região serrana, com queimadas e essa relação com tudo que aconteceu em janeiro aqui na cidade, né? A gente passou aí pela maior tragédia climática do Brasil e agora esse solo seco, se porventura ocorre queimada, como é que fica isso quando bater chuva em cima a partir do mês que vem? De que maneira que a queimada pode prejudicar nesse solo e trazer mais problemas ainda para a cidade? Nós moramos numa região muito bonita, mas infelizmente nós moramos num vale onde nós somos cercados de muitos declives. Então, nessa época do ano, se a vegetação protege o solo, né, de futuras enxurradas. Com a queimada nessa época seca, com a queimada dessa vegetação, o solo vai ficar desprotegido para o nosso verão. E no verão, quando começar a vir as chuvas mais fortes, esse solo desprotegido vai gerar mais problemas para a nossa cidade, com certeza. A gente tem uma lei estadual, a 2049, de 22 de dezembro de 92, que proíbe no estado do Rio de Janeiro qualquer tipo de queimada. Ou seja, para limpar terreno, para agricultura, até mesmo no plantio de cana-de-açúcar, costuma-se fazer a queimada para fazer a colheita. Mas no estado do Rio de Janeiro isso é proibido. Qualquer tipo de queimada no estado do Rio de Janeiro é proibido. E a ação penal, a penalidade, vai de multa até crime. Porque, veja bem, às vezes você bota você quer limpar um terreno, você faz uma queimada, faz até um acero. Mas se essa queimada ultrapassar aqueles limites e vier incendiar uma casa, o crime vai ser de maior proporção, a penalidade vai ser de maior proporção. Apesar de ser uma coisa, um crime culposo, as pessoas vão sofrer sanções até de ser cerceada da liberdade. E se a pessoa tentar limpar um terreno e esse terreno perder o controle, até mesmo de brincadeira, botar fogo numa mata e esse fogo sair do controle e atingir uma residência,
né? Então a gente está fazendo em proporções, gradativamente as penalidades estão aumentando. E se nessa casa tiver moradores e vir a morrer alguém, então a penalidade, apesar de ser um crime culposo, a pessoa não teve a intenção de fazer, mas ela foi negligente ou foi imprudente em fazer aquilo. Então vai sofrer a penalidade de ser cerceada da sua liberdade. Então as penalidades vão dar multa até o cárcere mesmo. E no caso, tenente, nessa época do ano, né, é que aumenta bastante esse tipo de ocorrência, justamente porque não tem chuva e o tempo está muito seco. E aumenta praticamente em quanto, assim, em média, quantas ocorrências por dia que o Corpo de Bombeiros aqui na Nova Friburgo chega a atender de fogo em vegetação? A nossa área aqui compreende Nova Friburgo e nós temos destacamentos em Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Cachoeira de Macacu. E essa área toda sofre bastante com a seca, né? Com essa época seca. Então, geralmente eu vou falar só os números de Nova Friburgo. Nova Friburgo, nós nessa época temos uma média de 8 a 10 ocorrências de fogo em vegetação. E como, tenente, que a população pode ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros nessa época do ano? O que ele deve fazer se porventura ele vê um vizinho ou souber de algum incêndio criminoso próximo a ele? Como que ele pode ajudar o Corpo de Bombeiros nesse processo? Ele pode ajudar não fazendo limpezas em terreno, né? Os agricultores, o nosso comandante teve uma palestra com os agricultores lá no Campo do Coelho, na Queijaria Escola, falou sobre a questão da queimada, né? Então não limpar terreno fazendo queimada, eu sei que facilita, mas não é o modo ideal, né? Essas queimadas podem trazer alergia, né? A época seca já é ruim para as crianças, essa época seca traz muitos tipos de doença, então a fumaça também atrapalha muito as crianças. Então eles poderiam ajudar. Como que pode ajudar? Não fazendo queimadas em hipótese alguma, né? Para limpar terreno, tentar fazer outros meios, recolher o lixo, capinar o terreno. E se vir alguém fazendo queimadas, denunciar para nós, né? 193, Corpo de Bombeiro, ou até mesmo diretamente com a polícia, 190.